identificar quais são as 4 outras funções. Controle, como vimos na afirmativa anterior. Motivação, através da comunicação, eu posso esclarecer um funcionário acerca do que ele tem que fazer, eu posso elogiar ele, eu posso aplicar reforços positivos, então a motivação também é uma função. Expressão emocional, através da comunicação eu expresso emoções, sentimentos, também é uma função. E informação. A gente vai entender que a comunicação ela é facilitadora das informações necessárias para o processo decisório dentro das organizações. 4 funções importantes: controle, motivação, expressão emocional e informação. É importante também a gente tratar, tá aí um ponto importante, cai muito em prova, é a questão das barreiras à comunicação eficaz. Vocês observem que dentro dos elementos que compõem o processo de comunicação, existe exatamente o quê? O ruído. O ruído são as barreiras que vão prejudicar o que a gente chamaria de comunicação eficaz. Quando a gente fala de comunicação eficaz, a palavra eficaz, ela reflete o quê? Resultado. Qual o resultado esperado da comunicação? Que o receptor compreenda a mensagem. O receptor precisa efetivamente compreender a mensagem para que a gente diga assim, a comunicação foi eficaz. Se surgir uma barreira, se surgir um ruído, isso realmente pode ficar prejudicado. Daí, a literatura aponta e as questões de prova vão nos cobrar também as chamadas barreiras à comunicação eficaz. Vejamos então aqui uma classificação geral do que seria essas barreiras. Nós temos 4 barreiras e depois a gente vai fazer algumas pontuações acerca do que seriam essas barreiras mais pontualmente. Nós temos barreiras físicas, culturais, psicológicas, também chamadas pessoais, e barreiras semânticas. O que seria uma barreira física? Uma barreira física é uma barreira mais tangível, efetivamente, e que atrapalha, como por exemplo, má iluminação, um bebê chorando, um chuvisco na hora que você está assistindo uma televisão, uma linha cruzada ao falar o telefone. Aqui são consideradas barreiras físicas. Barreiras culturais, palavras típicas de determinada região. A gente sabe que algumas palavras, muitas vezes, são conhecidas, né? Naturalmente utilizadas em determinadas culturas, mas em outras culturas não. Isso pode gerar distorção do que está sendo comunicado. Barreiras psicológicas, também chamadas pessoais, como fala agressiva, impaciência, antipatia, irritabilidade, raiva, são barreiras emocionais que podem distorcer e atrapalhar o que está sendo comunicado. E as barreiras semânticas que estão relacionadas ao significado das palavras. É quando você, por exemplo, pega uma questão de prova e ali consta uma palavra que você não sabe o significado. Ou que ao ler você interpreta diferente. Há uma probabilidade muito grande de você distorcer, não compreender corretamente aquela afirmativa e aí, muitas vezes, até perder a questão, não por não saber o conteúdo, mas por não saber o significado da palavra, gerando, na realidade, uma distorção da sua compreensão. Jargão. Vamos aqui, agora, iniciar o que seriam essas barreiras, mas do ponto de vista mais específico. Jargão pode ser uma barreira? Pode vir em prova como uma barreira à comunicação eficaz. Por quê? Se o jargão for utilizado com um grupo de pessoas ou com alguém, com uma pessoa específica que desconheça o jargão, aí nós vamos considerar uma barreira. Jargão nós vamos entender como uma linguagem técnica, uma linguagem mais específica de determinado grupo profissional. Existe também o que a gente chama de gíria social. O jargão está mais para esse tipo de linguagem mais específica profissional. A gíria já estaria mais ligado ao que seria mais utilizado socialmente. Gíria profissional, jargão, gíria social, podem ser considerados barreiras quando você utiliza com pessoas que desconhecem o significado daquele jargão ou daquela determinada gíria social. Além do jargão, além da gíria, podemos ainda afirmar que filtragem é considerado barreira à comunicação, preconceito é considerada barreira à comunicação eficaz,
Estereótipos, né? A gente utiliza muito essas palavras aqui, né? Preconceitos e estereótipos. A gente entende que preconceito, a base do preconceito é exatamente um estereótipo, que são generalizações superficiais. Os preconceitos de qualquer tipo, né? Preconceito racial, sexual, preconceito de gênero, preconceito racial, todos eles podem ser considerados barreira à comunicação. Os estereótipos, que são essas generalizações superficiais do tipo, o carioca que é malandro, né? O baiano que é preguiçoso, também são considerados o quê? Barreiras à comunicação eficaz. Observe esse item. Ainda há pouco eu falei para vocês de filtragem. Filtragem é barreira à comunicação. Sim, André, mas o que é filtragem? Esse item, ele traz o conceito de filtragem. Olha só o que ele diz. Considere que, ao comunicar-se com seus superiores, Lúcio manipule a informação para que ela seja recebida de maneira mais favorável. Observem, Lúcio, ao se comunicar com seus superiores, ele manipula a informação para que ela seja recebida de maneira mais favorável. E a afirmativa diz que, nesse caso, Lúcio cria uma barreira à comunicação eficaz. Aí, o item está certo ou o item está errado? Observe que ele está manipulando a informação. Mas, André, para que a comunicação, para que o outro, o receptor, receba de maneira mais favorável? Não acho que seja uma barreira à comunicação eficaz. Você vai entender, sim, que é uma barreira à comunicação eficaz. Esse item está certo. Preste atenção. Manipular a informação para que ela seja recebida de maneira mais favorável é o conceito de filtragem. É o conceito de filtragem. Na realidade, quem filtra é o emissor. O emissor, ele faz o quê? Ele seleciona parte da informação, isso é a ideia de manipulação, e joga no filtro. Mas é para que o outro receba de maneira mais favorável? Exatamente para que o outro receba de maneira mais favorável. Para que você não impacte o outro. Do ponto de vista das relações humanas, preste atenção no que eu vou dizer. Do ponto de vista das relações humanas, a gente filtra. Por quê? Para não impactar o receptor, para não gerar um desconforto, para não gerar um conflito. No atendimento, muitas vezes o atendente ele manipula a informação para não gerar ali um maior problema no atendimento. Muitas vezes o cliente já está irritado, ele já está chateado. Então é comum. Conversando com o meu chefe, puxa vida, vai vir um tranco se eu disser realmente o que aconteceu. Opa, então a gente dá uma manipulada para que o chefe receba aquela informação de maneira mais favorável. Filtramos informações. É como se a gente pegasse a informação que é o todo, jogasse no filtro. Quando eu jogo no filtro, só parte da informação vai chegar lá no receptor. Como a informação não chegou no todo, eu não posso dizer que a comunicação foi eficaz. Então, vamos entender, sim, que é uma barreira à comunicação eficaz. Nós estamos diante do conceito de filtragem. É muito comum aparecer em prova, porque choca um pouco com o senso comum. O seu concorrente que não está ouvindo isso agora, que não tem claro o conceito de filtragem, ele pode perder uma questão como essa. Fiquem muito atentos, porque é uma questãozinha comum de aparecer em prova, hein? Quando se fala de comunicação. Bom, outras barreiras. Egocentrismo, mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa poderiam citar, por exemplo, projeção, introjeção, negação. São mecanismos que fazemos buscando nos defender, o que a gente chamaria de comportamento defensivo. Também faz com que a pessoa distorça. Emoções, sentimentos, valores. Observem. Esses 3 primeiros mencionados aqui, eles são considerados aquelas chamadas barreiras ou ruídos pessoais. Estão ligados, né? Quando eu falo, por exemplo, de emoção. Emoção é um ruído pessoal. Emoção é um ruído psicológico, também pode ser chamado assim. Manipulação da informação, como já vimos, filtragem, considerado também barreira à comunicação eficaz. Diferença de status. Pode ser considerado barreira? Pode. Muitas vezes em razão de diferentes níveis sociais, diferentes níveis hierárquicos. Isso muitas vezes gera assim, um certo constrangimento e aí você tem uma dificuldade de conversar com o outro,
de chegar perto do outro em razão dessas diferenças. É considerado barreira. Pressão de tempo. Nossa, isso aqui é terrível. Se você estiver muito pressionado, em razão de um trabalho que você tem que realizar, em razão de uma atividade que você tenha que fazer, a pressão do tempo pode fazer com que você saia distorcendo o que esteja sendo comunicado. Sobrecarga de comunicação ou sobrecarga de informação, muita informação, a gente acaba colando as placas, né? E aí distorcendo muitas vezes o que está sendo dito. Percepção seletiva, atenção. A percepção seletiva, a gente define ela como? Ela ocorre na comunicação quando o receptor, preste atenção, porque a gente vai fazer uma diferença entre filtragem e percepção seletiva. Na percepção seletiva, é o receptor que seleciona. O receptor vê e ouve seletivamente. Mas ele vê e ouve seletivamente com base o quê? Com base no repertório individual dele. A gente tende a fazer ouvido de mercador, a gente tende a só captar o que nos interessa do que está sendo comunicado. Isso é percepção seletiva. Muita atenção. As bancas costumam trocar esses conceitos. Trazer o conceito de percepção seletiva como conceito de filtragem, o conceito de filtragem como percepção seletiva. A diferença está que na filtragem é o emissor que filtra. Na percepção seletiva é o receptor que vai selecionar o que ele acha mais importante do que está sendo observado ou do que está sendo ouvido. Essa imagem aqui é uma imagem que é para todos nós aqui. E vocês aí que também estão em casa, observem. Com certeza vocês estão percebendo seletivamente. Talvez alguém aqui me responda, olha, eu estou observando, estou vendo uma jovem. Essa jovem deve ter mais ou menos uns 20 anos de idade. Alguns outros podem estar dizendo assim, não, jovem, que isso, André? Eu estou vendo uma senhora, essa senhora está muito longe de ser jovem, ela deve ter em torno de 80 anos de idade. Talvez você diga, não, eu não estou vendo nenhuma jovem, eu não estou vendo nenhuma senhora, eu consigo ver um garoto com 8 anos de idade. Peraí, a imagem é única e você está me dizendo que aqui tem uma jovem. Não, eu estou percebendo não é uma jovem, eu estou percebendo uma senhora. Não, eu não estou percebendo uma senhora, eu estou percebendo uma criança com 8 anos de idade. Observe que eu já obtive respostas de aluno meu em sala de aula, dizendo assim, Andréia, eu estou vendo na realidade um leão engolindo a cabeça de uma criança. Você consegue perceber a jovem? Não. Você consegue perceber essa senhora? Também não. Eu não consigo ver nada diferente de um leão engolindo a cabeça de uma criança. Já tive respostas como, eu vejo um índio. Vejam que nós estamos falando de percepção seletiva, a imagem é única, mas cada um percebe, isso é individual, de acordo com o seu repertório. Muitas vezes, quando eu consigo ver essa jovem, eu tenho uma dificuldade, é o que a gente chama de rigidez conceitual. Eu consigo ter uma dificuldade de perceber por outros ângulos. O que você fez? Quem vê a jovem, na realidade, pegou parte do todo. Você selecionou parte do todo. Você, receptor, selecionou parte do todo. Da mesma forma que quando você vê um leão engolindo a cabeça da criança ou quando você vê mesmo uma senhora de idade. É como se você pegasse a informação e só abstraísse parte dela. Isso é percepção seletiva. Isso você faz em relação ao seu repertório individual. Você faz com relação aos seus interesses, você faz com relação aos seus valores, você faz com relação à sua formação, à sua identidade, enfim. A gente escolhe, na realidade, o que a gente quer ver. A gente só vê o que quer, na realidade, a gente só ouve o que quer. Isso é a chamada percepção seletiva. Consideramos barreira à comunicação? Sim. A informação é um todo. Você só está vendo o quê? Parte de um todo, através da percepção seletiva. Então, a gente afirma que também é considerado uma barreira à comunicação eficaz. Vejamos essa questão. Ela diz assim, nem sempre a comunicação se completa na organização, porque podem se formar algumas barreiras impedindo-a total ou parcialmente ou dando-lhe um significado incorreto. Assim, em situações de trabalho, as emoções
que limitam a comunicação, formando barreiras. Que tipo de barreira a gente poderia classificar as emoções? Barreiras físicas, pessoais, semânticas, culturais ou ambientais? Observe que nós estamos falando das emoções. As emoções são consideradas barreiras pessoais ou barreiras psicológicas. As barreiras semânticas não seria. O enunciado teria que estar falando de quê? O enunciado teria que estar falando de distorção com relação ao significado das palavras. Barreiras culturais também não, porque a gente teria que estar falando de diferenças culturais, né? Divergências com relação a valores culturais. Também não. Barreiras ambientais. Não nos referimos a barreiras ambientais. Né? Não é algo que vem na literatura expresso. Barreiras físicas, se nós estivéssemos falando, por exemplo, de um ruído mais tangível, né? Como, por exemplo, um bebê chorando, como, por exemplo, um barulho intenso, como, por exemplo, uma linha cruzada, também não é caracterizado emoções como barreira física. Então, as emoções a gente classifica na letra B, vamos entender que é uma barreira pessoal. Também pode ser chamada assim, né? Barreira psicológica. E pode realmente gerar uma distorção no que está sendo comunicado. Filtragem e percepção seletiva. Vamos fazer aqui essa diferenciação. Na filtragem, ocorre na comunicação quando a mensagem é recebida em parte, é aquela manipulação da informação que fazemos, só que quem faz é o emissor, não me esqueçam disso. Percepção seletiva ocorre na comunicação quando o receptor vê e ouve seletivamente. Aqui é o receptor. Tá? Muito cuidado com questões de prova que cobrem os conceitos de filtragem e percepção seletiva. Vamos falar de canais. Canais é um elemento também da comunicação muito importante e não existe um canal único para todo tipo de mensagem, podemos dizer assim. A gente tem que escolher, né, um canal mais adequado para o tipo de mensagem que vai ser passada. A literatura, ela fala de riqueza do canal. Ela vai dizer assim, olha, existem canais mais enriquecidos e existem canais mais empobrecidos. Um canal rico é um canal que propicia a possibilidade de você, por exemplo, ter um feedback mais imediato. Um canal rico, o feedback mais imediato é uma característica importante. Um canal rico, ele oferece múltiplos sinais de informação, como palavras, posturas, expressão facial, gestos, entonação, inclusive o próprio feedback imediato. Pensando assim, se eu comparar a relação face a face com um memorando, vamos entender que nós estamos falando de canais bem opostos. A relação face a face é um canal bastante rico, considerando essa multiplicidade de sinais aqui apresentados. Já um memorando já seria um canal menos enriquecido. Observem aqui, essa configuração, ela vai falar do canal mais rico ao canal mais pobre. Nós estamos falando de uma conversa face a face, que é considerado um canal mais enriquecido, a um memorando, uma carta, folheto, boletim, enfim. Conversa face a face, memorando, conversa face a face, canal mais rico. Memorando é um canal mais empobrecido. Intermediário, telefone e e-mail. Entre o telefone e o e-mail, a gente considera o telefone ainda mais, um canal mais enriquecido do que o e-mail. Porque o telefone, existe a possibilidade de um feedback mais imediato, coisa que o e-mail não propicia. A literatura vai dizer assim, olha, tipo de mensagem. Se é uma mensagem não rotineira, é uma mensagem ambígua, uma mensagem nova, que pode gerar confusão, pode gerar barreira, pode gerar resistência, precisamos utilizar um canal mais enriquecido. Exemplo, a organização na cúpula está discutindo mudanças que vão ser implementadas. Se a decisão for, olha, mande uma circular para todos os funcionários comunicando a mudança que vai ser implementada. Erro. Escolhemos o canal errado. O que vai acontecer? Na hora que a gente descer a circular, quando os funcionários começarem a ler essa circular, o que vai ocorrer? Resistência. E não vai ter ninguém para trabalhar essa resistência. Rede de rumores, comunicação informal, vai virar uma confusão só. O ideal seria, comuniquem
aos gerentes e peçam que seja feita uma reunião, porque a reunião, a relação é face a face. Comunique as mudanças e trabalhe as objeções, porque as objeções vão ser geradas e na relação face a face a gente pode conversar e gerar um convencimento. Então veja que se é uma mensagem não rotineira, ambígua, busca-se canais mais enriquecidos. Agora, quando é uma mensagem rotineira, é uma mensagem clara, não vai gerar distorção, aí sim a gente poderia, né, mandar uma circular, mandar um memorando. Muito importante avaliar aqui e correlacionar o canal corretamente, isso dependendo do tipo quê? De mensagem a ser trabalhada. Vamos fechar então com essa questãozinha. Diz assim, ó, ao atender um cidadão, o servidor público precisa escolher o canal de comunicação que melhor traduza a mensagem a ser transmitida. Pessoal, observem só. Nós estamos falando de canal que traduza a mensagem a ser transmitida. A pergunta é só uma. Canal traduz alguma coisa? Gente, isso aqui é um pega, uma questão boba, mas se o aluno não prestar atenção, ele dança. Canal não traduz nada. Quem traduz é decodificador, que é um elemento do processo de comunicação. O item está errado, porque canal não traduz. Canal, ele transmite, né? É uma mídia, é por onde a mensagem é transmitida. Então, vamos entender que o item está errado. Beleza, pessoal, olha só, nós vamos ficar aqui com esse tema, comunicação interpessoal. Fiquem atentos a essas orientações que eu passei, que são extremamente pontuais, costumam cair nos certames. Fica aqui um abraço para vocês, os melhores resultados.